Ouçamos então o que nos diz Emmanuel sobre o versículo de Paulo, e vamos repetir, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Comenta Emmanuel o seguinte: quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se vou falar e depois vou explicar, mais se propalam reclamos em torno da liberdade, ou seja, mais coisas queremos em termos da questão da liberdade, mais direitos e tudo isso. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão, ou seja, que são quartéis de opressão? Muitas vezes são exatamente quartéis, né? Eles começam falando de liberdade e depois, quando estão lá, quando todos aqueles que acreditaram no que ele disse, seja quem for, esse ele, né? Nós vimos Hitler nos anos 40 do século XX, nos anos 30 do século XX, ser alçado pelo povo, não é? E o que deu? Não foi muito bom. Então, muitas vezes, pessoas de má índole usam do verbo para quê? Para iludir. E aí, uma vez iludidos, fazemos escolhas boas. Não, escolhas iludidas. E aí, depois vem a desilusão. Só se desilude quem se ilude. Então, tem pessoas que usam do verbo para iludir, prometendo coisas e depois, como liberdades, e depois colocados lá, vemos bem isso em Hitler, não é? Ele cerceia a liberdade, e não só cerceou, não é? Como outros tantos na história do planeta Terra, não só cerceou, como também ceifou muitas e muitas e muitas vidas. Emmanuel continua dizendo: aparecem, já falamos dos campeões da liberdade, mas eu não fui até o fim da frase, tá? Vou repetir. Aparecem os chamados campeões de liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Sim, muitas coisas podem acontecer numa rebelião, numa revolução, abraçam-se os ideais da liberdade, nós vimos isso na Revolução Francesa, não é? Levanta-se a bandeira da liberdade, os que estão revoltados e revoltosos matam, porque isto é uma revolução, e depois disso vem o quê? Vem eles sendo os que chegaram ao poder e dizimaram muitos, depois eles mesmos são dizimados. Não é? Algo bastante insensato e violento, como costumam ser o quê? As rebeliões e as revoluções. Não é? Não podemos esperar boa coisa disto. Ele continua nos dizendo assim: fala-se em mais liberdade para a juventude, pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. Então, não se pode dar mais liberdade aos jovens sem também cobrar-lhes o quê? Uma disciplina, porque senão será fogo, morro acima, e água, morro abaixo, né? Sem controle. Da mesma forma, a liberdade para a criança. Se a criança recebe um pai e uma mãe, eles são os tutores da sua liberdade até que ela tenha condições de exercitar o quê? O seu livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele vai ser construído aos pouquinhos. Uma criança de 4 anos, ela pode escolher entre 2 sobremesas que a mãe lhe ofereça. Não é? Mas não vai escolher se vai para a escola ou não vai. 4 anos não vai à escola. Mas já vai no jardim de infância. Né? Que não é mais jardim de infância, mas todos entenderam. Então, quer dizer, algumas coisas ela já vai escolhendo. Entre essa e essa roupinha, qual quer levar na festinha do seu amigo? Quero. Pode escolher. Veja. Mas não é abrir seu armário e escolhe lá. Ele vai e escolhe a sunga de praia
ela escolhe o biquíni para ir na festinha, não vai dar certo. Mas você não disse para escolher, então o ideal, no início tem que se dar o quê? Opções. Você quer isto ou você quer isto? Esses dois. E é muito interessante, porque muitas vezes os pais das crianças pequenas botam uma roupa que acham adequada. Mas se escolhem duas e dão para a criança escolher, já não é algo interessante para ir desenvolvendo o critério, o gosto até, né? Ela vai se sentindo mais o quê? Mais considerada, participativa. Nossa, estou até escolhendo minha roupa. Claro que ela não vai fazer essa reflexão, mas nós sabemos. Continuando. Ele está falando, então, que não adianta dar liberdade sem que haja disciplina. Até mesmo nós, mãe. Nós temos liberdade, mas não vamos tomando a decisão do que queremos fazer, porque senão muitas vezes as coisas vão dar muito mal. Mas é o que de melhor eu posso fazer para colher o quê? Frutos saborosos no futuro. Porque senão eu vou colher o quê? Espinhos. Vou colher o fel,